Don't Starve é um jogo muito grande, 6 DLCs e 2 jogos sobre o mesmo tema, não morrer de fome, o que significa que temos muito conteúdo que foi adicionado e removido do jogo. Alguns deles se perderam e outros eu falei nesse vídeo aqui, mas hoje vamos falar sobre um mod, mas não qualquer mod, um Compromising Mode. Ele pode ser considerado até uma DLC pro Don't Starve Together, por ter tanto conteúdo aleatório e mecânicas novas, tornando ele um dos mods mais extensos em conteúdo. Nesse vídeo vamos ver algumas coisas que foram removidas do Compromising Mode, lembrando que é só o que dá para achar nos arquivos do próprio mod. Aranhas armadas. Por algum motivo, ou talvez por causa de uma piada envolvendo cariocas, eles queriam armar as aranhas que aparecem de armadilhas e com certeza virariam as aranhas mais fortes do jogo. Corvo morto. Se você já jogou eventos de carnaval, sabe que existe esse corvo aqui, e no mod Compromising você teria a opção de matar ele, ou então ele morreria de alguma forma. Chapéu de corvo. Depois do corvo morrer, ele provavelmente droparia esse chapéu pra gente. E ele teria utilidade sim, baseado na pena de pássaro que colocamos nele, ele poderia chamar os pássaros daquela pena ao seu redor. E esse chapéu não foi totalmente removido, sendo possível spawnar ele à base de comandos. Esse aqui eu nem sei como titular, é uma animação de um cachorro balançando um porco de um lado pro outro. E talvez você já tenha visto por aí como um meme, mas pelo menos agora você sabe a origem dela. Gnomo cogumelo. Me impressiona eles não terem colocado esse bicho, mas ele aparentemente seria um inimigo cogumelo. E eu posso provar isso pela sua animação de ataque. E também, de acordo com as animações, ele dormiria e ficaria azul, porque faz parte da mecânica do jogo base. Mas eu tenho que admitir, é um design bem interessante, e esse gnomo não parece ser muito irritante não. Rastreador noturno. Esse bicho existiria no Don't Starve e eles queriam botar no um Compromising Mode também. Mas igual ao jogo base, no mod também removeram. Porco com praga. Aparentemente as Luriplants, que são essas bolas de folha que dão carne vegetal, seriam umas pragas que crescem igual fungo no corpo de animais. Bem interessante. Mas não sabemos como funcionaria. Ramo ou ramificação de carneiro. Essa criatura aí era para ser um boss da primavera que substituiria Patagans. Ele pode ser spawnado por comandos e toma a forma de um Toadstool, só que com 6.000 de vida e só com 2 ataques. Um desses sendo igual às árvores cogumelos do Toadstool, e depois de morto ele cracha o jogo. Carneirinhos. Então um desses ataques é lançando esses bichos para atacar o jogador. Essas bolas de pelo são bem semelhantes às sementes das árvores pompom, tendo voz e animações iguais. Shambler. Essa sombra tem uma aparência humana, mas não se engane, porque isso é só para atrair o jogador e ele tomar uma bocada. Esse aqui é um dos designs mais da horas que eu vi para sombras, porque ele pode virar muita coisa, tipo um doppelganger ou até mesmo uma armadilha ilusionária. Mas aí vai da criatividade dos desenvolvedores. Tartaruga preguiçosa. Essa tartaruga parece com as tartarugas mordedoras da vida real, tanto é que elas teriam até animações de ataque, mas não achei nada aqui na wiki. E ela tem essa versão e a versão bebê, ambas sendo possíveis de ser spawnadas usando esse comando na tela. Sapo rinoceronte. Esse sapão é bem parecido com o hipopótamo do Hamlet, mas fora isso, sem informações sobre ele. Porco Jason. Esse porco teria no Don't Starve, mas igual no jogo base, um Compromising Mode descartou a ideia. Samambaias cobertas. Provavelmente seria uma versão diferente das samambaias roxas e verdes que existem no mod, mas que dariam o mesmo material. Montes de folhas. Needles, na tradução literal, seria agulhas, mas isso não parece agulhas pra mim. Enfim, esse monte de needle pode ser spawnado com um comando e no jogo podemos coletar ele, que de dentro vem um monte de graveto, alguns troncos e às vezes um brinquedo pro rei porco. Na minha teoria, esse monte de folha cairia das árvores gigantes desse bioma que eu não sei o nome, e aí a gente poderia coletar os recursos do monte de folha. A planta, também chamada de Chomper, tem as mesmas mecânicas da fruta explosiva. Spawnando ela com o código Chomper, ela se parece com uma boca de minhoca qualquer, e quando chegamos perto, essa planta parece mais com uma anêmona e não as boomberries, como a wiki diz. Rei Rato. Ele era para ser achado em um bioma chamado Ratacombes, que era planejado de sair no update Squeak Clean 2022. Detalhe que na wiki não há imagens desse bioma,
mas eu vim falar com um dos moderadores da Wiki e ele me disse que além de ser um bioma novo, que foi retirado por ter dado muito problema na beta, pelo que ele lembrava, tinha uma concept art de um gás tóxico que permeava o bioma inteiro e tirava sua vida máxima e dava dano bem rápido, então para acessar só dava com uma máscara de gás. Além disso, os últimos modelos que sobraram foram esses, estátuas de rato, que serviriam como uma fogueira ou tocha. E antes de cancelarem o projeto, essa pessoa aí que tá aparecendo o nome na tela, fez essa concept art, explicando como funcionaria o reino do Rei Rato. Primeiro teríamos a entrada, e logo depois uma área cheia de ratos da caverna, também chamada de ratacombas, ou no brasileirado ratacumba. Os ratos da caverna fazem a patrulha e não deixam a gente avançar tão facilmente. E depois de umas salas exploradas, é pra gente achar uma chave que vai abrir o portão pro Rei Rato. Ele não parece ser agressivo, já que na concept art diz que ele só quer um pouco de lixo, sendo talvez um NPC Rei Porco alternativo. Mas o que realmente importa é que agora vamos adentrar as partes profundas da Ratacumba, que tem espécimes bem estranhas de ratos, como rato fumaça, rato podre e etc. Aqui teria uma chave também, ou duas, que a gente iria usar para adentrar a arena do Rato Forever. Ele mora aqui nessa cidade que era uma vez dos coelhos ancestrais. Bem, pelo menos era a ideia que eles tiveram. Mas, voltando ao vídeo, a máscara do Burger. A máscara do Burger é um capacete que detecta a comida e vai apitando cada vez mais forte, até você coletar o alimento próximo. Blowpipe. Esse cano de atirar dardo era para ser uma ferramenta infinita, que só vai usando os dardos, virando uma arma que usa munição, ao invés de um item consumível, igual é no jogo base. Enfim, teria dardos elétricos, de dormir, de dar dano e de botar fogo, mas eles removeram essa ideia. Panquecas sombrias e longas, de Bomberries azuis. É uma ideia interessante, uma pilha gigante de panquecas, e também teríamos panquecas escuras, que chutando seriam panquecas feitas com ovos de monstro. Suéter de ferro. Na wiki não tem muita informação do que seria, e as artes não ajudam muito. Agora eu quero falar de outro tópico, mas antes eu preciso introduzir vocês aos horrores da noite. No Compromise Mode, não estamos seguros em momento nenhum, especialmente à noite, porque eventos aleatórios à noite podem acontecer do nada com 20% de chance. Um deles sendo um esqueleto bêbado vindo oferecer pra gente uma bebida, ou até o Shadow Wilson vindo matar a gente. Mas 4 desses eventos foram removidos do mod, que seriam as plantas olho, que apareceriam ao redor do jogador em um grupo de 3 ou 4, lobisomens da lua cheia, que seria um evento de 50% de chance de acontecer, onde 2 lobiporcos apareceriam próximo de você na lua cheia. Orça de folga, esse evento aconteceria só no verão, e apareceria um Mactusk com roupa de verão, junto de um cachorro de fogo. Ele funcionaria igual um Mactusk normal, mas dropando com 25% de chance um óculos de sol, Morsa do inverno. Esse é igual ao do verão, mas sem muita graça. Só a Morsa, um cachorro de gelo e nada mais. Mas deixando essas besteiras de lado, o vídeo acaba aqui e tem até umas últimas coisas que eu deixei de falar, só que elas são bem tanto faz. E caso queiram ver por conta própria, o link da wiki vai estar aí nos comentários ou descrição. Obrigado quem viu até aqui, vejo vocês na próxima, até mais.